Há poucos dias, um conhecido de ocasião propiciado pela vizinhança de praia, após ter reparado no título e autor do livro que líamos, dirigiu-se-nos com surpresa perguntando se também nos interessávamos por questões de filosofia. Iniciado o diálogo tendente à mútua revelação dos circunstantes, o nosso interlocutor declarou-nos que Hegel era, de facto, um extraordinário pensador, mas que, por o conhecer perfunctoriamente, lhe parecia que estava antiquado. Esta opinião de um curioso interessado por assuntos filosóficos é sintomaticamente esclarecedora de uma atitude vulgarizada, mas completamente errônea, e produto da transposição para a filosofia de formas de crítica que a ela não podem adaptar-se. É certo que um tratado de física assinado por um renomado especialista e datado de 1946 é menos antiquado do que um outro datado de 1936, e o mais recente é, nos domínios da ciência, o mais aconselhável, porque a ciência torna inexoravelmente antiquado tudo quando é anterior. Se isto é verdadeiro para a ciência, já não é, para a filosofia de um autêntico filósofo, que o resultado de sua meditação tivesse surgido em livro publicado em 1807, data do aparecimento da fenomenologia do espírito, é que em filosofia a actualização de pensamento não tem sentido cronológico, como vulgarmente se julga e o meu interlocutor imaginava. O pensamento de um autêntico filósofo, como a obra de um autêntico artista, nunca envelhece e não se torna nunca antiquada. O que irremediavelmente envelhece nas obras de filosofia é a ciência que o filósofo teve no seu tempo ao seu serviço, se esta se entreteceu intimamente na sua especulação, e se não é possível fazer a necessária destrinça, então na verdade, o filósofo torna-se tão antiquado como antiquada se tornou a ciência do seu tempo, mas nem sempre é este o caso. Desvalorizar Schelling porque o que nos diz da eletricidade e magnetismo pode parecer hoje infantil, é desvalorizar a ciência do seu tempo e não a filosofia de Schelling. O mesmo se pode dizer de Kant, que certamente não tem culpa nenhuma de Einstein ter sido tão tardio no aparecimento neste mundo. O pensamento filosófico de Aristóteles é atual e sempre novo, o que envelheceu e leva muitas vezes os menos advertidos a criticar a sua filosofia, é a sua ciência, o que é verdadeiro para Aristóteles, Kant, Hegel e Schelling é o também para qualquer outro filósofo que com verdade e profundidade o tenha sido. No pensamento de cada filósofo há algo vivo e algo de morto, e o morto é quase sempre o científico e não o filosófico. Que não sirva isto, porém, para se julgar que o desconhecimento da ciência é condição só por si da perenidade da filosofia. A ciência é o amor infeliz da filosofia. É certo que o último amor parece sempre o mais pleno e o mais fecundo e, por isso mesmo, aquele que tem à sua disposição uma ciência mais recente o seu desenvolvimento julga que, só por isso, será maior filósofo que Kant, que passa a ser então um antiquado dos fins do século XVIII, que não é bem assim, sabendo todos os que meditaram sobre o assunto. Mas então que valor tem certas tendências que pretendem tornar totalmente científica a filosofia? Foi esta a pergunta que terminou o diálogo, e a resposta sumular apenas podia ser esta: tem o valor dos grandes disparates que fazem época enquanto as suas últimas consequências se não tornam manifestas. Ciência e filosofia são atividades de pensamento radicalmente diferenciadas. Verdade em ciência e verdade em filosofia não significam o mesmo. Uma ciência totalmente filosófica ou uma filosofia totalmente científica equivalem-se no mesmo nível de não-valor e incongruência híbridas na sua tentativa de purificação sem vida possível. Enfim, do que ficou apontado pode ser concluído que o criticável como antiquado na filosofia não é o propriamente filosófico, mas o que pertence à ciência de que o filósofo se serviu forçadamente, ao contrário, pois, das tendências que pretendem transpor a filosofia em ciência, convém determinar antes de mais a especificidade radical destes dois diferentes modos de conhecimento.
Para evitar que a contaminação alastre para além do estritamente necessário, a acusação frequente de que a filosofia é uma série de opiniões sem estrutura firme e segura pode contrapor-se o seguinte, em que é a ciência a mais transitória e insegura das atividades de conhecimento, porque a todo momento inválida no reino do antiquado que antecedentemente era válido, e assim deve ser. O equilíbrio entre ciência e a filosofia é sempre precário e instável, mas é nesse equilíbrio que reside o momento de encontro que a uma permite avançar e a outra recuar para que as condições de novo avanço sejam preparadas.